A paz do Senhor Jesus, hoje trago mais uma palavra ao nosso coração. Nós iremos meditar sobre o que está no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Se você tem recebido uma direção de Deus, se Deus tem falado com você, se Deus tem pedido algo para você, fique nesse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo será uma resposta de Deus para a tua vida. Em Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. A primeira lição que nós tiramos dessa palavra é sobre o quanto nós precisamos ser obedientes a Deus, independente da nossa ótica humana, da nossa condição atual e do cenário que nós estamos vivendo. Nós vemos aqui um homem que recebeu um chamado do Senhor, vemos aqui um homem que recebeu uma promessa do Senhor. E aqui nós lemos que Abraão, ele não hesitou em nenhum momento, ele simplesmente obedeceu. Quando Deus chamou Abraão, Deus não deu mapa para Abraão dizendo: olha, Abraão, eu vou te levar por aqui, vou te conduzir por aqui, vai por esse caminho, não vai por esse, entra aqui ou não entra ali. Deus simplesmente liberou a palavra sobre a vida de Abraão e Abraão obedeceu. Sendo assim, fica claro porque nós conhecemos Abraão como pai da fé. Que nós possamos, assim como Abraão, caminhar sobre essa fé, uma fé existencial, uma fé ativa, uma fé que nos leve a obedecer a Deus mesmo quando não existem evidências claras sobre o que Deus está fazendo. E como eu disse, Deus tem uma palavra para você que recebeu uma direção de Deus. Muitas vezes, quando nós recebemos uma direção de Deus, e nem sempre Deus ele vai falar para você o que vai acontecer durante esse processo até que aquilo que Deus falou para você se cumpra. Deus libera uma palavra, mas Ele espera que nós venhamos colocar a nossa fé em prática, caminhar de acordo com aquilo que Ele já liberou sobre a nossa vida, e o principal de tudo, requer de nós uma submissão e uma obediência. E entender que não precisamos ver para crer, nós simplesmente precisamos confiar na soberania de um Deus que quando nos pede algo, que quando fala conosco, ou usa alguém, ou nos dá uma direção, Ele espera que nós, como filhos, vemos nos submeter em obediência e crer que Ele sabe o que está nos pedindo, Ele sabe o porquê Ele liberou tal palavra sobre a nossa vida, e que nós possamos verdadeiramente pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, que a sua oração seja direcionada a tudo aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Se Deus tem te chamado para algo, se Deus tem requerido algo de você, tem liberado uma palavra e tem te dado um direcionamento, querido, querida, só confie, faça aquilo que Deus está te pedindo. E muitas vezes, quando Deus nos pede algo, nós queremos que Deus justifique porque Ele está liberando tal palavra, porque Ele está requerendo algo de nós, e porque muitas vezes Ele está requerendo esse ato de fé, e que nós possamos não querer justificativas, mas que nós possamos simplesmente obedecer. Existe algo muito precioso na obediência, porque quando é Deus que fala, é Deus que se responsabiliza. E sabe qual é a nossa falha na maioria das vezes? É que quando Deus ele nos fala algo, quando Deus nos chama para algo, quando Deus nos mostra algo ou nos promete algo, nós queremos que pessoas ao nosso derredor também entenda aquilo que Deus está requerendo de nós. Queremos que as pessoas entendam a forma como Deus falou. E cá para nós precisamos entender uma coisa: as pessoas que estão em nossa volta, que nos cercam, elas não são obrigadas a entender o que Deus tem conosco, sabe? E se você não decidir por você em obedecer a Deus, em dar o seu passo de fé, em submeter e crer que é Deus que está te guiando, você vai ficar paralisado sem perceber as maravilhas que Deus já tem reservado para sua vida. Porque se você for esperar as pessoas acreditarem naquilo que Deus te prometeu, se você for esperar alguém ter a mesma expectativa que você quando Deus te falou, se você for esperar com que as pessoas também creiam na promessa que Deus te fez, queridos, nem sempre vai ser assim.
Claro, haverá momentos que terão pessoas que caminharão na mesma fé, no mesmo propósito, e Deus até farão com que elas entendam o porquê Deus está te pedindo algo, porque Deus está fazendo algo na tua vida, ou porque Deus está permitindo determinada situação. Deus vai permitir que talvez alguém até entenda no meio do processo para ser um canal de bênção na tua vida de alguma maneira, mas na maioria das vezes, quando Deus nos chama para um propósito, quando Deus nos faz uma promessa, muitas vezes Deus ele vai requerer de você o ato de fé. Deus ele vai tirar de você todas as evidências. Deus muitas vezes vai te mostrar algo que foge do seu cenário atual. Deus vai te conduzir a algo que na maioria das vezes as pessoas não irão entender, e elas não voltam a repetir. Elas não são obrigadas a entender quando Deus te chama para algo. E no meio desse processo, Deus ele vai afunilando a nossa fé. Deus vai permitindo situações para ver se realmente nós cremos na promessa, para ver se realmente nós estamos submissos a tudo que Deus falou, se realmente nós estamos prontos para obedecer. E como eu disse para você, não espere das pessoas a fé que você precisa ter. Não espere das pessoas a expectativa que você precisa ter naquilo que Deus falou com você e naquilo que Deus te prometeu. Por quê? Se você for esperar alguém crer por você, se você for esperar a que as pessoas tenham a mesma expectativa, a mesma intenção, a mesma certeza, a mesma convicção que você precisa ter, você vai ser frustrado no meio do processo. E aí você vai se sentir só, você vai se sentir abandonado, achando que, poxa, Deus permitiu essa situação, me jogou no meio dessa situação, me deixou aqui sozinho. Não. Quando Deus tem algo para tratar comigo e com você, é comigo e é com você. Sabe, não queira colocar as pessoas no meio do processo. E aqui Abraão, ele precisou crer naquela palavra, sabe? Abraão precisou se posicionar. E é claro que não foi fácil para Abraão sair do meio da parentela e dizer, olha, eu vou para uma terra que Deus ainda vai me mostrar. Não foi fácil. E nem sempre vai ser fácil quando Deus nos pede algo. Outro exemplo que nós vemos do próprio Abraão foi quando Deus entregou ali a promessa, né? Foi o filho da promessa, Isaac. E Deus também, da mesma forma com que Deus entregou a promessa para Abraão, Deus também pediu Isaac como uma forma de provar o coração de Abraão. E Abraão, novamente, ele foi aprovado neste processo porque ele obedeceu a Deus sem questionar. Ele obedeceu a Deus sem ficar tentando entender o porquê Deus estava requerendo aquilo. Ele simplesmente obedeceu. E volto a repetir aqui pra gente finalizar esse vídeo, sabe? Obedeça ao Senhor. Custe o que custar, obedeça. Obedeça ao Senhor, porque na obediência Deus trabalha, na obediência Deus te surpreende, na obediência Deus ele vai se revelando para você. É enquanto você obedece, mesmo sem ver evidências claras, quando você obedece, mesmo sem ter o apoio de pessoas que talvez estão do teu lado, quando você obedece, mesmo ouvindo palavras negativas, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer para você que isso não vai acontecer, não tem a mesma fé que você. Muitos podem até olhar para você e achar que é loucura. No meio desse processo em que Deus, sabe, está tratando algo com você, é muito importante você ser determinado no teu coração e ter foco sobre aquilo que Deus te disse, porque o inimigo ele é muito sutil e sabendo de toda a obra maravilhosa que Deus tem nas nossas vidas, ele sempre vai trabalhar para usar situações, para usar pessoas, e se nós nos distrairmos por algum momento, essas coisas vão intervir nesse processo que Deus está nos levando e pode nos paralisar no meio do caminho. Novamente, o mesmo exemplo de Abraão. Quando Deus chama Abraão e faz uma promessa, chegou numa determinada fase da vida de Abraão, que Abraão olha para o Senhor e diz, eu não tenho filhos, então o meu herdeiro vai ser Damasceno Eliezer. E aí o Senhor fala, não, Abraão, a tua descendência virá das tuas entranhas. E mesmo assim, mesmo Deus reanimando Abraão, no meio desse processo, Abraão ele vai ouvir a sugestão de Sara, dizendo, olha, já estamos velhos, deita com Agar e aí você vai ter um filho. E nós vemos o que essa sugestão no meio desse processo, o que aconteceu e o que acontece até hoje, entende? É muito importante você manter o foco, não se distraia com nada e somente mantenha a tua fé firme, fundamentada sobre aquilo que Deus te falou. Se foi Deus que falou,
ele se responsabiliza em cumprir. O homem fala, mas ele falha. Deus não. Quando Deus fala algo, ele cumpre. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. E muitas vezes a nossa inquietação, o que nos leva a errar no meio desses processos, é essa inquietação do nosso coração, por não entender que o tempo de Deus é perfeito. Então descanse no tempo de Deus. Confie na soberania desse Deus que está trabalhando e está te conduzindo a esse lugar de maravilhas, a esse lugar de testemunho. Que você possa guardar na tua mente aquilo que Deus te falou. Se foi Deus que falou, volto a repetir, confie na palavra do Deus que é poderoso, que não volta atrás. A própria palavra do Senhor Jesus diz em Isaías, porventura, o Senhor falaria e não cumpriria? Quando o Senhor fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Amém? Então, se você está caminhando debaixo de uma promessa, apenas confie. Mesmo que tudo ao teu redor, mesmo que as pessoas que estão caminhando com você não entendam o que Deus está fazendo na sua vida, continue obedecendo, porque o negócio é com você. E não se revolte com as pessoas pelo fato de elas não entenderem o que Deus tem com você. Como eu disse no começo, elas não são obrigadas a entender o que Deus tem com você. Deus falou, foi com você. Então é você que precisa confiar nesta palavra, cravar esta palavra no seu coração, para que sim, no tempo certo você possa colher os frutos da obediência, da submissão e da tua confiança em Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.